Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa para aprendermos juntos sobre a doutrina espírita, notadamente compreendemos melhor os ensinamentos de Jesus à luz da ótica espírita, porque nunca precisamos tanto desses ensinos morais para nossas vidas, né? São tantas perturbações, tantos problemas. A gente precisa, retirando o véu da alegoria da mensagem do Cristo e compreendendo a sua mensagem de uma maneira mais racional, para que possamos aplicar de uma maneira que consiga realmente fazer uma diferença na sociedade. A esse respeito, está até chegando ali, ontem eu tive a oportunidade de participar do lançamento do livro do nosso irmão Sergivano Antônio dos Santos, foi lá na Livraria Imperatriz, que é trabalhador da casa, e o livro dele é muito interessante. Eu adquiri ontem e comecei a dar uma folha, mas estou doido para ir até o fim, porque... Boa tarde. Olha o tema, como é importante. Boa tarde. Violência no espaço escolar, discurso, sujeito e as práticas em escolas públicas de Caruaru. Então, olha ele aí. Boa tarde, Samir. Boa tarde. Então, nosso irmão fez o lançamento do livro ontem e trouxe aí para a gente esse tema que é muito importante, muito oportuno, porque são coisas que acontecem embaixo do nosso nariz, né? Nossos filhos nas escolas, eles vivenciam essas questões. E ontem eu aprendi muito, viu? Vocês sabiam que existe violência na escola, violência da escola e violência à escola? São três olhares aí muito interessantes que nós colocamos no livro dele. Não vou falar, mas depois vocês conversam com ele para saber que nada é isso, né? Mas são visões muito interessantes. E esses temas são importantes para nós, que embora não seja um livro espírita, mas o tema, porque o espiritismo ele toca em todas as áreas do conhecimento humano e ele toca nas nossas relações sociais. E como espírita ele tem que ter interesse sobre esses temas, porque se acontece violência, né, no espaço escolar, a gente tem que entender o que motiva os jovens aí. A sociedade está doente. É verdade. E a gente, junto, estamos também um pouquinho doentes, mas se a gente tiver um pouquinho, né, assim, respirando um pouquinho, a gente tentar ajudar de alguma forma, dar a nossa parte, porque para melhorar da doença, a gente tem que tomar o remédio. Então a gente tem que tomar começando por nós mesmos, né? Mas a gente vai compartilhando esses ensinamentos e vamos melhorando aos poucos. E, consequentemente, a sociedade melhora também. Pois bem, aí foi ontem esse lançamento, mas se quem quiser ter mais informações, conversa com o nosso conselho Ivano aí depois. Érica, boa tarde. O pessoal que está chegando aí nas redes sociais, boa tarde a todos, viu? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos o prazer de receber pela primeira vez nosso irmão Aurélio Gana. Conhecemos ele nas redes sociais, estamos conhecendo pessoalmente hoje. E ele vai trazer o tema Desafios da Vida, Somos as Nossas Escolhas. Olha que tema interessante, né? Somos as nossas escolhas. O que será que ele vai trazer para a gente? Vamos aprender juntos aí, para ver se nós estamos fazendo boas escolhas ou não, né? Já que somos as nossas escolhas, vamos entender bem esse assunto aí. Muito bem. Então, gente, é sempre importante a gente ter em mente que a Casa Espírita, ela está aberta a todos, ela está aberta a pessoas. Conversamos há pouco com o nosso irmão Aurélio que a pessoa que vem à Casa Espírita não é obrigada nem sequer a ser espírita. Ela pode ter outra religião e participar e se agradar daqueles ensinamentos, não tem problema nenhum. Participar, assistir uma reunião, participar de algumas tarefas que lhe aprazam, né, que não choquem muito as suas convicções, e está tudo certo. A Casa Espírita não tem problema nenhum com isso, né? Ninguém é forçado pelo fato de estar na Casa Espírita a se tornar espírita. Aliás, a gente sempre batia muito, porque eu já fui jovem no Rio, e eu participava da participava de evangelização de jovens. E uma das coisas que a gente aprendeu logo cedo é que a evangelização infantil e a evangelização juvenil, infantil-juvenil, ela não tem o propósito de formar trabalhadores espíritas. Ela tem o propósito de contribuir para a formação de homens e mulheres de bem. Que mesmo que aquela criança, aquele jovem mais tarde, nem sequer mais frequente a Casa Espírita, que ele leve aquela semente que ele aprendeu para que ela brote em algum lugar na sociedade. Isso é que é mais valioso. Ele se torna um homem honesto, uma pessoa trabalhadora. Um cidadão de bem, né? No verdadeiro sentido da palavra. Não apenas
no discurso, né? Mas que seja realmente no comportamento. Seja no comportamento, onde quer que eu esteja. Não importa os meus ideais políticos, não importa onde eu trabalho, não importa a região onde eu vivo, não importa a minha condição financeira, nada disso importa. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu posso ser um reprodutor das ideias do bem, do amor ao próximo. Isso é que é o importante. Então, mesmo que a pessoa não seja espírita, porque o espiritismo não tem o propósito de proselitista, ou seja, de formar, fazer proselito, ou seja, atrair pessoas para fazer multidões. Não tem essa preocupação. O que importa realmente é que aqueles que vêm levem uma mensagem que ele toque e que ao tocar ele possa fazer ela frutificar lá fora. Essa é a proposta. Pois bem, então vamos fazer, após esse pequeno comentário, vamos começar com a palestra do nosso irmão, mas vamos fazer, como sempre, a nossa prece, né, de início, que faz a preparação, inclusive mais um comentário a esse respeito. Porque a gente tem aprendido, né, que o espiritismo não tem rituais, né, ou pelo menos não tem a ritualista. Porque até escovar o dente de manhã para a gente se acordar todo dia, isso é um ritual. Mas isso é bem a grosso modo. Então, por que, se não tem ritual, por que faz uma prece no início? Veja, não é que é proibido você não fazer a prece no início, mas é a questão de buscar a ligação com o plano superior para a gente fazer um trabalho mais focado realmente, a gente se desprenda um pouco das preocupações materiais e se ligue com os guias espirituais e com Deus principalmente. Então essa é a proposta. Então a gente faz no início e faz no fim para agradecer, mas não é obrigatório. Semana passada a prece inicial, nosso irmão Primo fez, foi uma prece cantada. Ele fez um poema com uma música, ele é cordelista e cantou. Então, não está se algum dia tiver uma festividade, não vai ter prece no início. Uma pessoa vai cantar uma outra música, uma Ave Maria, por exemplo, que não tem problema nenhum, e vai servir de prece, não tem problema, sério. Tá? O importante é a mente, né? Como é que a gente se liga com o Pai. Mas a gente não deixa de fazer essa ligação, porque ela é importante. Tá bom? Pois bem, então eu pedi ao nosso irmão José Souza, por gentileza, venha fazer a prece. Todos, presentes, encarnados e desencarnados, vamos boa tarde, bonita, foi uma chuva, né? Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez aqui reunidos para sentir mais uma vez as tuas palavras através do nosso palestrante de hoje. Vimos trazendo aqueles sentidos de vida que deixaste para nós, a fim de que possamos melhorar espiritualmente. Que tenhamos paz, que a tua luz nos ilumine e que possamos sair daqui com mais condições dessa vivência do dia a dia no teu espírito. E sendo assim, meus irmãos, damos por iniciar essa primeira parte do nosso trabalho. Então, com a palavra, o nosso irmão Aurélio Gama, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, lá com o nosso irmão Soares, né? O tema, Desafios da Vida, somos as nossas escolhas. Com a palavra, o nosso irmão. Boa tarde a todos, muita paz, muita luz, harmonia. Nessa tarde calorosa do domingo, aqui em Caruaru, como disse o nosso irmão, nesse céu abençoado, que traz chuva, traz calor, traz vida e traz renovação para todos nós. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, na presença de amigos, de pessoas que já conhecemos, inclusive. Então, que possamos todos estarmos alinhados com os propósitos nos quais nos moveram até aqui. É muito interessante a colocação do nosso irmão logo no início, onde falamos sobre o que nos move, o que nos traz.
Independente da nossa percepção ou da nossa convicção religiosa, nós precisamos entender, inicialmente, que existe muito mais do que apenas os rótulos que nos definem. Nós somos mais do que isso. E a proposta que nós trazemos hoje, desafios da vida, somos as nossas escolhas. Eu, particularmente, eu tenho em fazer um roteirozinho, mas quando chega na hora a espiritualidade vai nos conduzindo aí, mas eu espero ser fiel. E, primeiramente, não é uma palestra. Nós vamos fazer aqui uma tarde de um bate-papo aberto, em que eu não quero estar falando sozinho, porque eu já falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Então, é um diálogo sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o que realmente nós buscamos nessa jornada. Como nos dizem os Espíritos, e Emmanuel nos alerta, o melhor momento da nossa encarnação é agora. É agora porque é quando nós tomamos consciência, conscientização do ser que somos. Independente de quaisquer pensamentos, independente de quaisquer ideologias religiosas, somos espíritos. Isso é indiscutível. Somos seres espirituais. Se aqui nesse momento eu me coloco, me afinizo com essa ou aquela ideologia, não muda o fato do após. Esse despertar que nós vamos tendo na nossa jornada, na nossa caminhada de vida, na convivência, ela é estabelecida a partir dos princípios que regem o nosso processo reencarnatório. Não estamos aqui de férias. Não viemos aqui porque não tínhamos nada a fazer no plano espiritual. Não estamos aqui ao acaso. Existe todo um plano reencarnatório. Existe todo um planejamento reencarnatório. O que eu faço nesse momento, se estar alinhado ou não com esse propósito, é o sentido na qual nós vamos pensar esse pensamento. Então, para nós darmos início, eu sempre gosto de trazer a bibliografia da qual nós queremos facilitar as pessoas, no sentido que elas queiram buscar se aprofundar no tema ou buscar um conhecimento maior sobre determinadas colocações. É muito importante. Então, o nosso encontro hoje está embasado no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. Está também no livro Fonte Viva, no seu capítulo 30, Educa, e no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo 10, capítulo 1, O Espelho da Vida. Por que é importante nós termos essa referência? Para que nós possamos entender e compreender o que é realmente a proposta da espiritualidade. Quando falamos de doutrina espírita, doutrina é uma palavra que provém do grego, que significa sabedoria, conhecimento. E quando falamos de doutrina espírita, nós estamos falando da sabedoria dos espíritos, do conhecimento do mundo espiritual, da realidade espiritual que somos. Estamos aqui de passagem. Ou alguém tem algo além disso que talvez a gente não saiba. Nós temos um prazo de validade. É temporário, é circunstancial. E à medida que nós avançamos nesse processo do nosso desenvolvimento, nós também vamos tanto amealhando esse conhecimento
oportunidade de aprendizado, oportunidade de renovação, mas também vamos alinhando na nossa mochila, talvez coisas que não nos sirvam, não são interessantes, que é natural de todos nós. A reencarnação à Terra, no seu propósito mais profundo, é uma escola de almas. É um hospital que também trata todas as nossas vertentes íntimas, nas quais, à medida que nós vamos avançando, reencarnando, temos a oportunidade de nos conhecer. Como Sócrates, ao adentrar no túmulo de Hermes, havia uma escrita talhada no pórtico da entrada: conheça a verdade e a verdade nos libertará. Que verdade é essa? Qual é a verdade? Qual é a sua verdade? Qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a nossa? Ela é de foro íntimo, necessário. Então nós precisamos entender que nós vivemos nos momentos atuais os reflexos de muitas ações, reações e intenções que nós colocamos, trazemos e criamos. Eu sou gestor, sou formado em administração e tenho pós-graduação em marketing de comunicação, em gestão financeira, em gestão de empresas. Fui professor de mestrado na FGV, fui aluno, fui professor. Tenho também outras formações nessa área, como pós-graduação em RH, e mais recentemente, há cerca de uns 4 anos para cá, por questões da gente estar nesse processo, também fiz pós-graduação em psicanálise e o ano passado também me formei em pós-graduação em física quântica e nesse caminhar. Por que isso? Porque o conhecimento, ele vai nos levando, vai nos movendo a procurar sempre algo mais. A psicanálise, porque eu sou psicoterapeuta, e ao longo dessa jornada fui conhecendo técnicas e formas que eu pudesse também estar trazendo para o meu conhecimento e colocar em prática também diante da convivência com as pessoas, no trabalho de convivência, seja na casa espírita ou como voluntário, que pudesse me oferecer ferramentas e meios nesse processo de ajuda. E esse caminhar nos traz hoje a reflexão de que se nós olharmos com mais atenção para a nossa volta, nós vamos perceber que ao longo de todo o tempo nunca tivemos tantas pessoas passando por questões emocionais profundas. Depressão, ansiedade, síndromes, pânico, medo e outras vertentes que estão relacionadas com as questões de saúde mental. Principalmente quando nós falamos, vamos tirar nesse momento, e aí cada um pode fazer uma avaliação íntima. Quando entramos aqui, quantas pessoas colocaram, não precisa se manifestar, mas quantos colocaram o celular no modo avião ou desligaram? Quantos nesse momento estão sem pensar, porque nós falamos aqui, logo no início, na abertura, sobre as questões das redes sociais. Quantos nesse momento estão lembrando de alguma mensagem, ou de alguma WhatsApp,
ou do Instagram, que não respondi, que agora me veio à mente. Então a nossa mente, ela começa a nos consumir perante, controle o tempo, senão eu passo mesmo aqui, são poucas anotações, mas é 2, 3 horas, acho que até às 6 horas a gente termina, não se preocupe. Vamos chegar a tempo ainda para o caldo quente, o chocolate quente. Mas quando nós começamos a perceber que no nosso dia a dia, nós estamos sendo tomados por essas circunstâncias. E se a gente não impor em nós mesmos essa vigilância, nós entramos nesse rol, nesse volume, nesse movimento, e que vamos nos distanciando do grau daquilo que é importante. Quantos acordam de madrugada, às vezes para tomar uma água, e só risca o olho no celular? Quando vê, já passou 1 hora ali. Aí, para não perder o horário de acordar, aí nós tomamos medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para passar o dia em pé, medicação para poder cortar a nossa ansiedade. E vamos percebendo que nesse momento atual, nós estamos envolvidos nessa avalanche, como se fosse normal. Quantos dos nossos filhos, e eu posso falar de filhos porque eu tenho alguns, são 9, e são 7 encarnados e 2 já desencarnados. Mas nós não tínhamos o tablet, não tínhamos ainda. Na realidade, alguns tiveram na época o videogame, mas mesmo assim a gente era mais difícil eles jogarem porque eu não dava tempo. Eu ficava ali também com eles na disputa, porque só tinha um manche para poder estar mexendo. Então nós brincávamos de rodar pneu, de brincar de bete, bolinha de gude, jogar peão, jogar finca. Não sei se aqui conhece finca. Eu sou goiano, eu sou de Goiás, sou natural de Goiás, e ao longo desse tempo todo já rodei bastante o Brasil, e desde 2015 fui adotado aqui pelo Pernambuco e sou um pernambucano adotado. Então, nesse processo todo, as atividades que nós desenvolvíamos e nos envolvíamos, inclusive com filhos, eram muito diferentes. Eu sou um cara novo, tenho 65 anos, apesar de ter essa carinha de 30, mas não tem botox, não tem máscara facial, tem nada, é natural mesmo. Aliás, nem protetor solar eu consigo usar. Mas a gente vai vendo que ao longo do tempo nós vamos perdendo essa essência pelo movimento que a vida vai nos impondo. Pela urgência, pela emergência, por tudo aquilo que nas nossas rotinas nós vamos alterando. Se nós olharmos para os nossos filhos, eu, apesar de ter tantos filhos, só tenho um neto, que nasceu esse ano, porque meus filhos não querem ter filhos. Meu mais velho já tem 45 anos e diz: você e minha mãe não tinham juízo. Quando eu me casei eu tinha 17 anos e ela também. E o nosso primeiro filho veio aos 19 anos. E aí, nesse processo todo, ao longo desse, olho para eles e falo assim: olha, eu já me aposentei, mas quando eu voltar para Goiás, em vez de eu cuidar dos netos, como a maioria dos avós fazem, eu vou cuidar dos cachorros. Agora veio uma netinha, a Laura, que fez 1 ano, e ótimo, já tenho uma herdeira, estou tranquilo. Quando chegar aos meus 94 anos, que é a minha programação de desencarne, assim eu espero, vamos ter muito tempo para conviver juntos. Mas no dia a dia, como cada um de nós
ocupa a nossa agenda, a nossa programação. E diante disso, em que muitos momentos a nossa urgência, ela deixou de ser. Hoje nós estamos na emergência de tudo. Nós já acordamos saltando para sair. E às vezes vamos deixando, distanciando da nossa preparação, da nossa prece matinal, do Evangelho no lar. Hoje eu estou cansado, hoje tem a reunião lá no lar, não, mas é domingo, é o único dia que eu tenho para ficar em casa. Depois eu assisto. Depois eu vejo. Domingo que vem eu vou. E assim nós vamos criando em nós as justificativas. Nós vamos criando os elementos que aos poucos nós não vamos percebendo no que estamos imersos. Aí muda tudo. Quando nós falamos no início sobre a doutrina espírita, que essa sabedoria dos espíritos, ou a sabedoria do mundo espiritual, o que tem a ver conosco hoje? Alguém arrisca? Pode falar. O que é tão importante nós conhecermos? Que estão inibidos. Então, a nós mesmos. Sim. A Deus. Todos esses elementos que compõem o ser extradimensional ou multidimensional que nós somos. Porque esse aqui, como diz a filosofia hindu, há mais de 6.000 anos, eu levei 2 anos para ler a primeira vez o Bhagavad Gita, que são 8 volumes, 10.000 páginas. Uma coisa que eu gosto é estudar, sempre. E aí o que acontece? Esse elemento, corpo, que nos acolhe, é um acessório. Como o seu colar, como o seu brinco, como o seu relógio. O óculos não, porque antes de ser estético é uma necessidade. Mas é um acessório que nos serve, momentaneamente. Prescrito conforme o que eu preciso. Quando vamos ver no livro Nosso Lar, quando eu li a primeira vez, eu tinha pouco mais de 10 anos, eu nasci numa família que já era espírita. Que minha avó foi fundadora de uma casa espírita, e ao longo desse período sempre ouvia. Desde garoto eu fui criado por ela, desde os meus 6 anos, e sempre ouvia falar de espíritos, de espiritualidade, aquela coisa toda e tal, e para mim era natural ver os espíritos como eu vejo vocês aqui, e todo mundo falava, então eu achava que era normal. Só que aí a coisa foi complicando, aos meus 12 para 13 anos, eles já estavam se apresentando como eles eram, como eles estavam na sua consciência naquele momento. Às vezes quando eu ia para o colégio e saía na rua, a rua estava cheia, como eles se apresentavam, decapitados, dilacerados, totalmente. E aquilo foi impactante. Foi aí que nesse caminho, diante de uma situação que eu vivi, eu tive uma paralisia total nesse período, e lá no centro o Dr. Bezerra pediu que levasse até o centro, e lá a orientação que deu: ele precisa trabalhar, senão ele vai desencarnar, por conta do campo fluídico ectoplasma que gerava. Então eu comecei na reunião mediúnica aos 13 anos de idade, a participar da reunião como trabalhador e como médium. E isso não me foi o bastante, porque eu não entendia o que aconteceu, eu não entendia o fato daquilo ter acontecido. Quando chegava na reunião pública, eu fechava os olhos, ia fazer a prece, acontecia isso comigo. Ficava de lado, desdobrado.
ficava de ponta cabeça, desdobrado. Aí eu falava com minha avó, abre os olhos. Era pior. Que além de fazer isso, eu via todo o resto que estava em volta. Os espíritos saindo, minando as paredes. Então, assim, era algo que eu precisava entender. Nesse período, há 50 anos atrás, não se tinha os estudos como nós fazemos hoje. Os estudos eram muito poucos. Nesse período, eu fazia parte da juventude, eu era, nessa época, o vice-presidente da juventude, e nós tínhamos o trabalho da juventude, era o trabalho social da casa, campanha do quilo e as visitações às instituições. Então nós tínhamos um grupo que ensaiávamos, eu escrevia as peças, eu escrevia as músicas, então a gente participava de muita coisa. E era no domingo, quando nós voltávamos da campanha do quilo, que tinha um estudo do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos, das 11 ao meio-dia, quando terminava o encontro da juventude. Não me era suficiente para entender. Eu perguntava, e aí o pessoal, não, você precisa trabalhar que você vai entender. Só que a maioria dos médiuns já estavam naquela 40, 50, 60 anos, 70 anos. E aí eu já li o Livro dos Médiuns, aquela coisa toda. E eu continuava buscando conhecimento, pesquisa. Então eu fui ler. Os livros que eu tinha em casa, nessa época, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e outros autores que hoje praticamente as pessoas não conhecem mais. E foi quando eu fui ler o livro Nosso Lar. E ali no Nosso Lar, para mim, ele deu tanto sentido que eu li o livro de uma tarde até outro dia de manhã. Porque quando eu olhava e via o Espírito, eu o via como se estivesse dentro de uma esfera, uma bolha. Sabe aquelas bolas que o pessoal vende nas festas, né? Que criança sai com aquela bola transparente? Era mais ou menos aquilo. Só que cada um deles, dentro daquela bolha, mesmo eles estando juntos, cada um tinha uma atmosfera diferente. Hoje eu posso dizer que é uma atmosfera, que é a atmosfera mental ou psíquica, que cada um vivia, que era a sua realidade. Então, conhecer o mundo espiritual nos leva a saber que nós somos seres eternos. Somos seres espirituais, vivendo nesse momento uma experiência física, usando esse acessório, que é o corpo físico, que foi projetado exclusivamente para cada um de nós, conforme a nossa anamnese reencarnatória, a ficha reencarnatória necessária para esse momento, com todas as nossas adversidades fluídicas que vão interferir através do perispírito na hélice do DNA. Essa influência, ela vai trazer ali o nosso mapeamento espiritual. Reencarnamos, trazemos nosso espelho genético, na nossa herança genética, no físico. Mas aquilo que está adentrado no nosso campo perispiritual, aquilo que eu preciso experimentar nessa encarnação, está no meu mapeamento genético espiritual. E aí nós vamos ver que nós, nesse contexto todo, conhecer sobre esse aspecto do campo espiritual é saber que nós estamos imersos num mundo de campos, de ondas, de vibrações contínuas. E da mesma forma estamos em sintonia com tudo isso que está ao nosso lado, com tudo isso que está cruzando esse ambiente nesse momento. Quando entramos pela porta da casa, já estamos sob o amparo espiritual. Ao sair de nossa casa, vindo para a casa espírita, para o Maria Dolores nessa tarde, já nos colocamos em sintonia com a casa. Ao entrarmos ali, já estamos recebendo fluidicamente
o que é necessário para cada um de nós, que se completa através da água energizada, magnetizada, fluidificada. E nesse momento que aqui estamos, cada um de nós estamos também passando por um processo salutar, recebendo. Mas tem muitos que às vezes o palestrante é muito comum, eu entendo pela primeira opção, que está em desdobramento. O pessoal acaba dorme, está em desdobramento, está no campo espiritual, e tem a segunda opção, que é realmente o cansaço físico, o esgotamento. Mas vamos voltar para esse ponto. Esse nosso processo, esses laços fluídicos que nos cercam, que permeiam todo o universo, quando Kardec coloca lá, na pergunta 459, os espíritos nos influenciam, qual a resposta que é dada? Mais do que pensais. Mais do que vós podeis pensar. Na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Então, quando tomamos consciência de que esse campo que está à nossa volta exerce em nós campo de aderência, só entra na tua casa quem você abre a porta e permite que entre. Então só chega até mim aquilo que eu permito. Saber que esse campo que está à nossa volta, fluídico, que norteia todo o nosso campo material, os 8 bilhões e meio quase de espíritos encarnados, e mais quase 40 bilhões de desencarnados, estamos todos imersos numa malha fluídica mental que nos entrelaça. E ao vermos isso, nós vamos entender que a mente, ela é o espelho da vida que está em toda parte. A nossa sintonia, a frequência na qual eu me coloco, quando você muda lá o dial do rádio, que pouca gente ouvia falar isso, só os mais antigos tinham aquele rádio em casa, que tinha uma latinha de terra, não viu ali? Quando você muda a sintonia, você está mudando a faixa da onda do rádio. Você mudou o canal de televisão, você está mudando o filme do Netflix, você está mudando a sintonia. Com isso, o que você está gerando? Uma nova frequência, uma onda vibratória na qual você está nessa contínua mudança. E aí nós vamos ver que em todos nós, em todos os momentos, é natural, quando encarnados, nós vamos oscilar continuamente. Não tem nada errado. Ah, porque hoje... Não. Vamos imaginar aqui uma linha. Eu já arrastei, daqui a pouco eu estou lá na frente com tudo isso aqui, hein? Se cair, não se preocupem. Não foi os espíritos, não foi eu mesmo, porque eu sou muito estabanado, como diz lá em Goiás. Vamos imaginar que isso aqui seja uma linha divisória. Aqui eu estou com a minha frequência normal, natural, elevada, feliz. Então eu estou aqui, no campo de vibração positivo. Pensamento ideal, sintonia elevada, em prece, e tudo aquilo que me move. Estou no meu trabalho, que eu faço com satisfação, com pessoas que me movem nesse sentido. Tranquilo. Mas aí tem um fato que eu não contei para vocês no começo, mas eu vou contar agora. Eu sempre escolho um na plateia para ser coadjuvante.
Não é vítima não, tá, gente? Porque quando a gente vai fazer a preparação, a gente já combina com a espiritualidade. Quem for a vítima ou o ajudante vai receber 10 vezes mais fluxo de bônus hora durante um passe. Você de óculos e blusa rosa com detalhes na gola, qual o seu nome? Você mesmo. Daniela. Então vamos dizer, Daniela, você é professora? Vamos dizer que nós trabalhamos juntos. E Daniela é uma pessoa que está sempre sorridente, como ela está agora. Sempre alegre, sorridente. Aí eu saí de casa, atrasado. Já saí em cima da hora para não chegar atrasado. Não fiz a minha prece, não fiz a leitura do Evangelho, não tomei minha água fluida. Quando eu vou sair de casa, já tem caminhão coletando lixo parado na minha frente, na porta. O cara está com a pá colhendo o que o vizinho da frente jogou de tudo. Eu não consigo tirar o carro. Aí eu tenho que esperar, isso vai me atrasando. Aí quando eu saio, o controle do portão não quer fechar. Aí eu digo, olha, fecha aí que eu já estou atrasado. Vou. Quando eu chego no final da rua, tem outro impedimento. E isso vai me trazendo oscilação. Então, naquilo que eu deveria estar aqui, eu oscilei aqui. Passei nesse campo. Aí quando eu chego, Luciana, Daniela. Quem é a primeira pessoa que eu vejo? Com um sorrisão, Colgate, Daniela. E aí eu passo pela Daniela, e ela dá aquele sorriso, eu já olho assim, tá certo, bom dia. E vou embora. Veja, estar nessa situação é algo que vai acontecer. Estarmos vigilantes continuamente é necessário e importante. Mas o que eu faço aqui para voltar a esse estado é que vai mudar o fato. Quanto tempo eu permanecer aqui, vai se alargar. A minha postura em relação a Daniela já pode ter causado nela um campo de oscilação que fatalmente, se ela não estiver tranquila, pode tirar o brilho até do sorriso dela. Então essa imersão na qual nós nos colocamos, precisamos estar atentos a ela. E esses processos educativos da alma, que nós entendemos como reforma íntima, precisamos saber que, porque quando a gente fala de reforma, o que vem na cabeça de vocês? Evolução moral, mas a palavra reforma. Tirar aquilo que não está bom para você. Isso, o que mais? Mudança. Organização. Quando eu falo aqui, vamos fazer uma reforma nessa sala, significa o quê? Mudar. Quebrar a parede, pintar. Transformar para melhor. Transformar para melhor. Mas quando a gente fala em reforma íntima, parece que é tão difícil, né? Parece que está lá distante. Parece que é inalcançável, inatingível. Parece que é com outra pessoa fora de mim, não é comigo mesmo. Então esse processo educativo da alma, ele começa gradualmente, na vigilância. É se perceber, como Sócrates, o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, conheça a verdade e ela nos libertará. Conhecer a si mesmo. E esse conhecer a si mesmo está nitidamente e intimamente ligado com o que eu escolho, com o que eu busco. Porque todo esse processo
nós precisamos entender que essa reforma moral, a gente vai conseguir fazer tudo de uma só vez? Nitidamente. O tempo. Quando nós entendemos o tempo, quando a gente fala o tempo, o que é o tempo para vocês? Pode falar, eu estou falando demais aqui, ó. Pode falar. Uma trajetória. O espaço, o espaço. O espaço. Estão chegando lá. Consciência do movimento. Oi? Consciência do movimento. Consciência do movimento, né? Que é a dimensão, direção. O tempo. Quando nós falamos em tempo, a gente lembra de horas, composto de minutos, segundos. E tudo isso tem a ver com um aspecto dimensional da nossa esfera material. Mas o que é o tempo quando nós falamos da dimensão espiritual? O tempo, ela é uma seta. No plano espiritual, o tempo é uma linha que nos direciona. Então, o tempo, quando nós falamos, ela é uma seta evolutiva, que é gradual. Alguém aqui, quando reencarnou, eu até hoje não encontrei ninguém. Mas, como é a primeira vez que eu estou vindo aqui, pode ser que alguém tenha aí. E eu gostaria de ver porque o meu não veio. Alguém reencarnou com, vou fazer uso aqui, senhora Kardec, no seu Evangelho. Alguém reencarnou com um livrinho com a sua programação reencarnatória? No livrinho não, mas na consciência a gente tem. Sim. Alguém está com esse plano reencarnatório no bolso? Que sabe que vai ter que cumprir nessa jornada essa escala que o tempo, na sua escala evolutiva, determinou? Não. Porque, como diz o nome da senhora? Cleide. Como diz a dona Cleide, está na nossa consciência. E é por isso que é individual. Porque nós vamos abrir aqui um parênteses que vai dizer o seguinte: todos nós temos as nossas missões. Temos aqueles que reencarnam, que são os missionários, que têm os seus caminhos alargados, no sentido de trazer essa conscientização da consciência maior. Mas todos nós reencarnamos com missão. Ninguém está aqui, como a gente já falou. Não tem nada para fazer lá no plano espiritual. Manda a Daniele para lá. Vê se ela dá um pouco de sossego para nós aqui no plano espiritual. Deixa ela esquentar a cabeça do povo lá, como diz o baiano, abusar um pouco da paciência dos outros. Não é assim não. Ninguém está aqui escondido, não. O planejamento reencarnatório, e tem um amigo de João Margolo, que trabalhamos juntos durante algum tempo, tem um livro dele que diz assim: como planejar a sua próxima encarnação. Olha, eu consegui ler o livro até o 3º item. Complicado. É complicado. Porque quando nós falamos de projeto reencarnatório, quanto tempo vocês avaliam que um projeto reencarnatório de alguém leva no processo? Não falo nem do tempo que está ali para despertar, não, que pode ser 20, 30 anos. O planejamento em si é no mínimo 2 anos. Fora o tempo que nós estamos no campo espiritual, 50, 60, 70 anos, nos recondicionando. Aí vem a fila da reencarnação, que não está fácil. Que não está fácil. Aí cada um nasce com o seu propósito, a sua missão.
que são 3. São 3 missões. Todos nós. A primeira delas é a nossa missão pessoal. Aquilo que me traz no meu projeto reencarnatório. Aquilo que eu aqui vou expurgar. Aquilo que aqui eu vou vivenciar. Na experiência da matéria que vai condensar esses fluidos, se manifestar no corpo físico, nas necessidades que eu preciso traçar e viver. O egoísmo, trabalhar a vaidade, o orgulho, o amor, o perdão. Então é íntimo. Eu não consigo. Eu vou mudar de departamento porque eu não aguento essa gargalhada da Daniele todo dia aqui do meu lado. Eu não estou bem, parece que ela não respeita. É meu, eu estou transferindo para ela os meus percalços. Então a minha primeira missão é comigo, é trabalhar o meu íntimo, trabalhar aquilo que eu preciso reparar em mim. O segundo, que está no projeto reencarnatório, é o núcleo da família na qual nós vamos ser inseridos. Aí é um problema maior. Aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Nós já fazemos assim. Porque eu vim nessa família, porque eu preciso conviver com esse meu irmão, minha irmã, que em outra vida, com certeza, eu fiz alguma coisa. É porque eu tenho meu pai que é difícil, a minha mãe que é difícil. É sempre o outro, nunca sou eu. Mas o planejamento reencarnatório, ele vai dimensionar, conforme o meu mapa reencarnatório, o melhor núcleo familiar que eu possa viver essa experiência. O melhor ambiente na qual eu serei acolhido, em que eu possa trabalhar a minha vida de relação, meus sentimentos. E com certeza haverá nesse núcleo pessoas ou espíritos nas quais... Olha, eu não estou pondo a mão, não, está andando sozinha. Tem algum médium de efeito físico aqui? Bom, nesse ambiente, os indivíduos que vão auxiliar esse processo. Pode ser no conflito, pode ser no acolhimento, pode ser na reeducação. Então esse é o segundo momento da nossa missão. Reencarnar no núcleo na qual eu vou ter a oportunidade de trabalhar em mim e com o outro aquilo que eu preciso. Amar o próximo como a ti mesmo, como diz Jesus. Então, muito longe da gente estar rotulando a nossa família como sendo o karma, como entendem muitas vezes os hindus e os orientais, nós estamos no melhor local que nós precisamos, sejam irmãos ou pessoas nas quais, espíritos nas quais nós precisamos redimir, ou sejam aqueles que estão ali para nos reeducar. A reencarnação para a reeducação, aprimoramento. E aí nós vemos a terceira missão. Poxa, até que enfim, né? Pois é, só que a terceira missão é coletiva. A coletividade da humanidade. No começo, quando eu disse sobre o que Emmanuel relata no livro Pensamento e Vida, que estamos imersos numa teia de laços que nos unem, no livro A Segunda Morte, que relata os encarnes de Francisco de Assis, quando o médium estava no seu desdobramento, ele
já no campo espiritual, ele viu que havia circuitos de luz correndo pelo universo. Veja que imagem. E aquilo corria, pareciam rios de luz. A descrição mais exata que ele traz. E aí ele pergunta: o que são esses rios? E ele diz ali: são as preces, os bons pensamentos que emanam de toda a humanidade. Não fala só da Terra, que circula o universo, que vai até onde há a necessidade de acolhimento, de tratamento, de cura. Então, quando nós oramos, e no livro Mensageiros, traz lá o Evangelho como sendo esse pilar, que é um foco de luz que emana, nós estamos contribuindo para esse equilíbrio da humanidade terrestre, nos laços necessários que vão acolher os aflitos nos dois planos da vida. É a nossa contribuição na coletividade. Então vejamos que o nosso processo encarnatório é muito mais que está aqui, que está apenas aqui. E aí eu vou repetir o que um dos nossos orientadores espirituais colocou certa vez: até quando nós vamos ficar olhando pela janela, vendo a paisagem? Então, tomar consciência dessa questão, da dimensão espiritual, é que nos posiciona nesse conhecimento do que é a espiritualidade, desvinculada de quaisquer intenções de credo, de crença, de seletividade, porque espiritualidade sempre existiu muito antes de qualquer outra forma de pensamento. Quando o primeiro espírito reencarnou na Terra, já havia ali uma proximidade de conexão mediúnica. Então nós já estávamos ali, nos primórdios da nossa espiritualização, da nossa espiritualidade. Então, quando nós buscamos os desafios da vida, precisamos entender que todo esse conjunto é retratado em nós conforme essa necessidade, onde cada um, na sua individualidade, traz o seu escopo, o seu livrinho necessário. E mais ainda, saber o que eu escolho me manter, que frequência, que sintonia, que onda, quais os fluidos que eu estou buscando. E é por isso que hoje nós vemos tantos processos de transtornos mentais, mentes inquietas. Tem um livro de uma psiquiatra que eu gosto muito dela, Ana Beatriz Barbosa, que um livro que ela lançou recentemente chama Mentes Inquietas. Quando tudo está bem, tem alguma coisa errada. Mas peraí, vai acontecer alguma coisa. Nós já nos condicionamos de que isso é necessário. Até quando buscamos a nossa paz interior, nossa, que coisa, que tão estranho esse silêncio. Parece que tem um zumbido no meu ouvido. Então, retomar a si mesmo. Nesse caminhar, diante desse propósito, é que vai nos permitir, em cada caminho, em cada escolha, definir os nossos desafios. Como eu vou encará-los, aí é de cada um. E é por isso que conhecer a doutrina espírita
que é um refrigério, o Consolador, que ela não vem com a mão na nossa dor, não. E eu sempre digo e repito, tem muita gente que até briga comigo. Ah, você não pode falar assim, fala. Porque a doutrina espírita é para ser questionada. O que isso está querendo me dizer? Por que isso está acontecendo? E esse questionar é o princípio que nos move, sair da redoma, do conformismo, da comodidade. Então, se questionando que aquilo que querendo te mostrar, por que isso mexeu comigo? Por que esse livro, eu conheço pessoas. Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa casa, e um dia chegaram para ela assim: pega ali esse livro, o livro dos Espíritos. Ela: eu não vou pegar isso não, porque vai que eu começo a ver Espírito. Falta de conhecimento. E é por isso que precisa ser questionada. Vem cá, isso quer me dizer o quê? Se questione a si mesmo. Leia, faça. Kardec foi muito prudente. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E esse é o caminho que nos leva ao conhecimento, à libertação, ao ser espiritual que somos e que estamos aqui de passagem, temporária, e que estaremos aqui reencarnando, porque os espíritos que estavam no umbral, muitos já foram reconduzidos. O processo de transição não começou agora, já tem aí do século XVIII para cá, a transição já vem aí pautando, começando. E quem lê o livro No Rumo de Regeneração, de Manuel Filomeno Miranda, através de Valdo Franco, lançado em novembro de 2021, vai ver que na proposta que está lá, esses trabalhadores que aqui se encontram, é que Jesus está contando com a nossa presença. O processo da transição está em todos nós, dos 2 planos da vida, que nesse momento fazemos parte desse órgão. Quem está travando o processo de desenvolvimento? Quem é? Somos nós. Que ainda nos apegamos a muitas coisas. Conhecer é se libertar. Se libertar é ter a liberdade. Porque até o nosso livre-arbítrio, ele é... E quando a espiritualidade vê, não, Daniela já está passando os limites, ela vai complicar a encarnação dela. Vamos dar um time. Aí daqui a 60, 70, 80 anos, quando ela retorna, na condição de estar pronta e preparada, vai reparar o que talvez agora aconteceu. Mas se não tiver, vai ser daqui a 3, 4 reencarnações, quando for o melhor momento dela. Esse é o amor que temos através da misericórdia divina. Então, estarmos conscientes de tudo isso é que nos permite avançar, crescer, alcançar maturidade espiritual e maturidade moral. E essa é a mensagem que nós deixamos aqui hoje. Eu queria só finalizar com a seguinte frase de Emmanuel: educas e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Que Jesus nos conduza sempre. Ele é o nosso modelo e guia. Perguntas 625 do Livro dos Espíritos.
nas quais nós devemos estar sempre aptos, prontos. Mesmo com as nossas imprudências, com as nossas irreverências, Ele não nos abandona. A parábola da ovelha perdida somos nós, que Ele não abre mão e nos dá a oportunidade, através da misericórdia divina, de reencarnar. Vai, repara isso, volta de novo, vai mais uma vez. E assim nós vamos alinhando para sermos merecedores de estarmos ao seu lado. Que Jesus nos abençoe, que nos inspire e que Daniela receba todos os méritos dessa noite, na santa paz de Deus. Que assim seja. Desculpe aí o avanço. Bem, meus queridos irmãos, né? Então, graças a Deus, tivemos essa conversa, né, com o nosso irmão disse aí, muito agradável, tratou de tema profundo, mas de uma forma bastante didática, né? Onde todos podemos aprender. Inclusive, eu desconfio que a missão do nosso irmão Aurélio foi repovoar o mundo, né? Estava com dificuldade de reencarar, manda o Aurélio lá, que ele, pelo menos 9 vagas estão garantidas, né? Eu queria 10, mas eu veio 9, tá bom. Tá certo. Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado, nosso irmão. Eu que agradeço. Prazer conhecê-lo. E de outras oportunidades, vamos convidá-lo novamente, tá certo? Então vamos agora dar alguns avisos, tá certo? Quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouco sentado, que a gente vai chamando, tá certo? Aos pouquinhos a gente chama. Quem quiser também colocar o nome para a nossa reunião de vibração que ocorre nas quartas-feiras, às 20 horas, das 20 horas às 20h30, né? Quem quiser colocar o seu nome ou o nome de algum parente, encarnado ou desencarnado, nós temos o livro de prece está ali fora, fica à vontade para colocar o nome. Nós temos também o nosso estudo, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, na perspectiva de Emmanuel. Obviamente que a gente sempre aborda também a codificação, né? Que, como o nosso irmão disse, o estudo é muito importante. A gente tem que conhecer a doutrina, lógico, espalhar e conhecer diversos outros assuntos, é aberto a gente estudar o que quiser, né? É muito importante você ter essa abertura, mas não devemos deixar de estudar a codificação, que nosso irmão muito bem mostrou aqui, ó. Mostrou logo o Livro dos Espíritos, mostrou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas temos também o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno, que são os 5 livros principais da doutrina espírita, embora tenha também alguns outros, como Obras Póstumas, as publicações da Revista Espírita, também, que trazem todo o esforço, e para mim é hercúleo, porque Kardec conseguiu fazer em pouco mais de 10 anos, construir um edifício que assim, é quase inimaginável o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo, né? É lógico que ele tem uma bagagem, né? Mas foi muito bacana isso aí que foi feito, e graças a Deus nós somos herdeiros, né? Tivemos acesso a esse conhecimento. Pois bem, então temos o nosso estudo, hoje não vai ter aquele quinzenal, ele é após os passes, às 18 horas, mas teremos na semana que vem, tá certo? Quem quiser participar, é só vir, a gente vai e conversa aí, e faz o nosso diário, o nosso estudo. Também temos o nosso projeto Alinhando Mães, que é o trabalho social que a casa faz com as gestantes em situação de vulnerabilidade aqui no bairro. Então ele está preparando um bazar para poder arrecadar alguns fundos para reverter para elas mesmas. Então elas também participam do bazar, que elas podem vir e adquirir algumas peças, que são preços bem módicos, né? Assim, bem, até simbólicos. Mas a gente faz de um jeito que não fique constrangedor para elas também poderem participar, mas o restante, que elas não vão adquirir tudo, a gente passa para outras pessoas e reverte o arrecadado totalmente para elas, certo? Então quem quiser e puder trazer suas doações, por sinal nós estamos com mais doação de roupa masculina do que feminina, então que é curioso, né? Que normalmente é o contrário, mas então quem puder trazer será muito bem-vindo, tá certo? Pois bem, vamos fazer nossa prece de encerramento, e já que o nosso irmão falou muito de Daniela, vamos chamar ela para fazer a prece final. Boa tarde, meus irmãos. Vamos nesse instante serenar nosso coração, elevar nosso pensamento ao alto. Obrigada, Jesus, por este amado, por essa tarde maravilhosa e tanto esclarecimento. Obrigada, espiritualidade de luz, trabalhadores desse nosso lar, por estar presente em nossas vidas e nos ajuda a levar todo o ensinamento dessa semana que se inicia. Muito obrigada, meu Deus, pelo teu amor, que assim seja.
sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para concluir essa primeira parte dos nossos trabalhos. Então, quem quiser o passe, é só aguardar e sentadinho, tá? Muita paz para todos.